Olha, tá pegando fogo em Brasília, o Lewandowski tá bravo. O pessoal da Lava Jato tá com os dias contados, é só falar tic-tac, que a casa tá caindo feio para eles. Hoje o Lewandowski deu outra decisão e outro esporro no juizinho lá de Brasília. Sabe por quê? Porque faz algum tempo o Lewandowski tá distribuindo pancada nesse pessoal da Lava Jato e nesse pessoal antipetista. Por quê? Na noite de Natal, enquanto estava todo mundo preparando para comemorar o Natal, o Lewandowski estava trabalhando. Sabe o que ele fez? Ele determinou que a defesa do Lula tem acesso às mensagens da Vaza Jato, as mensagens da Operação Spoofing, que foram apreendidas com o hacker da Vaza Jato. Ou seja, todas as mensagens dos procuradores da Lava Jato de Curitiba, com o Sérgio Moro, todos os crimes que eles cometeram, isso tudo irá para a defesa do Lula ter acesso a isso e usar como bem entender nos processos. Já virou prova, são provas agora que estão valendo na justiça. E aí, sabe o que acontece? Acontece que o juiz lá de Brasília, quando ele recebeu a decisão, o juiz plantonista, ele falou, não, eu não vou dar acesso ao Lula. E aí ele falou, eu quero que o Ministério Público se pronuncie ao Lewandowski. Mas olha, o ministro Lewandowski ficou uma fera, mas uma fera muito grande. No dia do Ano Novo, enquanto tá todo mundo preparando para o Ano Novo, às 5 da tarde, o Lewandowski estava trabalhando e soltou uma decisão dele. Mas não é qualquer decisão, não. Ele escreve bonito e dando bronca, dando esporro, assim, humilhando, praticamente humilhando o juiz. Ele falou, olha, isso é uma ordem do STF. Ordem do STF se cumpre. Não tem que ter manifestação dos procuradores da primeira instância, porque aqui é uma ordem do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Não quero saber de manifestação deles. Quem tinha que se manifestar já se manifestou. Eu tô dando para a defesa do Lula acesso a esses documentos. Cumpra-se. Sabe o que o juiz fez? Não cumpriu. E agora a casa caiu, porque a decisão do Lewandowski de ontem, meu Deus do céu. Ó, eu vou contar já, mas antes um segundinho. Se você é Lula 2022, se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias em que ele esteve preso. Tem mais de 100 vídeos aqui no canal que a gente fez. Eu fiz no caso, mas eu digo a gente porque eu sinto como se somos um grupo aqui de mais de 300 mil pessoas. Mais de 100 vídeos aqui no canal mostrando cada crime que o Sérgio Moro e o Dallagnol cometeram, mostrando cada episódio da Vaza Jato, tudo detalhado, a gente fez de tudo, a gente fez campanha pelo Lula, já começamos Lula 2022, então se inscreve no canal, curte o vídeo, aqui a gente também é fora Bolsonaro, a gente coloca outdoors, ó, tá aparecendo aqui esse no Paraná, outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil, inclusive tem um bem bonito aqui, ó, o painel de LED, esse é o que eu mais gosto, está em Florianópolis, é um painel de LED, olha só que bonito. Ele se mexe, aí ele tá falando várias coisas, sem vacina, sem emprego, faz arminha que passa, está na rua Eurico Gaspar Dutra, número 1017, em Florianópolis, esse painel de LED. E quem quiser ajudar, a gente também tem carros de som que a gente está colocando contra o Bolsonaro em várias cidades do país. E quem quiser ajudar, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net ou no primeiro comentário deixa escrito o Pix, para quem quiser confirmar, deixa PicPay, apoie conta bancária, ou embaixo do vídeo tem um botão chamado Seja Membro. Clicou em Seja Membro e aí você já está ajudando a gente a colocar mais outdoors, mais carros de som e fortalecer a esquerda nas redes sociais e nas ruas. Então, apoie o Plantão Brasil, mas não se esquece de se inscrever no canal. Agora vamos falar o que aconteceu, que ó, a casa caiu para o juizinho lá de Brasília. Para quem não sabe, esse juiz que está negando ao Lula dar esses dados, esse juiz é o mesmo que autorizou a cura gay. É um cara que parece que ele é bolsonarista. Para o cara autorizar a cura gay deve ser bem bolsonarista. Ele tem várias decisões controversas, é um cara de extrema direita, esse juiz Eco aí. E aí, ele foi... Primeiro ele pediu para o Ministério Público se pronunciar sobre uma decisão já tomada, já transitada em julgado da Suprema Corte. Aí levou um esporro. Aí depois ele falou que não, ele não pode julgar agora porque está acabando o plantão dele. Para quem não sabe, a justiça está em recesso. E na quarta-feira volta na Justiça Federal. Ele falou, como está acabando o meu plantão, é melhor que eu não faça isso agora. E o juiz oficial aqui da Vara de Brasília, ele toma as atitudes devidas. Ah, mas o Lewandowski ficou bravo. Falou, ah é? Intime-se esse juiz, ele vai ser intimado agora com o oficial de justiça, para que se ele não faça, ele possa ser punido. O Lewandowski já foi para um nível superior. Ele parou de dar esporro em decisões, ele já foi para o nível de, se você não cumprir a decisão da mais alta corte do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, você vai ser punido no Conselho Nacional de Justiça. Olha só como a coisa ficou feia. Então agora a Justiça de Brasília vai ser obrigada a dar para o Lula acesso às conversas da Lava Jato. A Lava Jato está tentando de tudo para não dar para o Lula acesso a provas que possam fazer com que o Lula se inocente. É engraçado, sabe por quê?
O Ministério Público, um procurador, um investigador, qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é o seguinte, ele investiga, tem uma denúncia, ele investiga. Ele viu crime, ele vai lá, apresenta a denúncia e tenta fazer com que a pessoa pague pelo seu crime. Ele não viu crime, sabe o que ele faz? Ele fala, gente, não tem nada, investigação arquivada, acabou, vou para a próxima. É isso que ele faz. Mas esses safados da Lava Jato de Curitiba, não, eles não são assim. Eles não viram crime do Lula e aí a Vaza Jato prova e o Lula terá essas mensagens todas para serem usadas no STF. Olha só como a coisa tá ficando feia para Lava Jato. E eles não veem crime, tem a primeira Vaza Jato mostrou o Dallagnol com o Moro, e o Dallagnol falou, olha, eu não tenho convicção disso aqui, a gente não tem provas robustas, provas suficientes aqui, e a gente não tem, e não tem nada que ligue esse caso do Lula à corrupção na Petrobras, nada. Aí o Sérgio Moro falou, não, mas apresente a denúncia, vai em cima. E aí, um dia depois, o Dallagnol fez aquele PowerPoint lá, oferecendo denúncia contra o Lula, quer dizer, dizendo, investigamos, tem aqui. E aí ele até falou, não temos provas, mas temos convicção. A Vaza Jato mostrou que nem convicção o senhor Deltan Dallagnol tinha, quer dizer, cometeu o crime de prevaricação. É quando ele sabe que não tem crime, mas ele acusa a pessoa, ele comete o ato de ofício, que é no caso oferecer a denúncia, sabendo que não tinha nada ali. Esse é o Dallagnol, a casa vai cair para o Dallagnol. E aí, o Lula pediu, tem um processo que a Lava Jato acusa o Lula de receber propina da Odebrecht por meio de alguns depósitos. E aí, nesse processo, eles usam um sistema da Odebrecht, é um sistema que ficava na Suíça, ou fica ainda na Suíça, da Odebrecht, em que a Odebrecht usava para dizer, paguei propina para tal pessoa, não paguei e tudo mais. Só que esse sistema da Odebrecht, a Lava Jato teve acesso a esse sistema, o pessoal do Ministério Público, o senhor Deltan Dallagnol, Robito Pozobon, Laura Tesa, esses lixos aí, tiveram acesso a esse documento um ano antes, a esse arquivo, esse sistema, um ano antes deles anunciarem que tiveram acesso. Eles tiveram acesso clandestino a esse sistema. E aí eles pediram, inclusive, para o pessoal do FBI, os norte-americanos lá, para eles ajudarem a hackear o sistema, para eles conseguirem entrar no sistema antes. Olha só o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Como eles não pegaram o sistema na Suíça, eles não conseguem provar que o sistema não foi adulterado. Aí a defesa do Lula conseguiu um documento da Polícia Federal do Brasil, uma perícia dizendo, nós não conseguimos provar que esse sistema do Odebrecht não foi adulterado. Pode ter sido. Pessoas podem ter incluído coisas ali, alguém pode ter incluído, Lula recebeu tanto, e não recebeu. Ou podem ter sido deletados, por exemplo, FHC recebeu 1 trilhão, tira o FHC. Eu coloquei 1 trilhão, mas ninguém recebe 1 trilhão, mas só para falar, tira para não melindrar os nossos amigos e coloca a gente do PT, onde tem FHC, troca por Lula. Não se sabe. E aí, o que acontece? A defesa do Lula pediu acesso a esse sistema da Odebrecht. O Lewandowski deu acesso ao sistema para o Lula. Sabe o que o pessoal da República de Curitiba fez? Falou que não ia dar acesso porque o STF não foi... não deram a decisão dizendo qual parte do sistema da Odebrecht, não foi específico, qual parte do sistema a defesa do Lula tinha que ter acesso. Aí o Lewandowski também ficou bravo. Eu vou ler, eu não costumo ler coisa assim aqui, mas é porque é bonito que escreveu o Lewandowski. Aí ele falou, ele citou o que falou o pessoal de Curitiba, o pessoal da Lava Jato. Ele falou, olha, a insistência em buscar acesso a documentos que não se relacionam aos fatos. Isso foi o que a Lava Jato falou sobre o Lula, para negar, dar para o Lula. Aí o Lewandowski falou, olha, na visão de determinados integrantes do Ministério Público Federal, melhor seria extinguir de uma vez por todas o direito de defesa. Não vão mais ter defesa nesse país. Assim, as condenações ocorreriam mais rapidamente, sem os embaraços causados pelos réus e seus advogados. Lewandowski irônico. E sabe por que isso está acontecendo? Muita gente não sabe, não fez essa ligação. Quando o Supremo Tribunal entrou em recesso, o Supremo Tribunal Federal, geralmente, em todos os anos, o que acontece é o seguinte, entra em recesso e o presidente da Suprema Corte fica como plantonista, quer dizer, qualquer caso que vá, qualquer recurso, fica com o presidente da Suprema Corte, ele toma as decisões sozinho, ou ele diz, não, quando acabar o recesso, o ministro vota, ou o ministro toma a decisão, ou quando acabar o recesso, a gente põe para votar isso. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, é o Luiz Fux, que é lavajatista. Lembra do Sérgio Moro falando, in Fux we trust?
Exato. Aí o que aconteceu? Essa é a primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal do Brasil em que 4 ministros não saíram de férias, continuam trabalhando. Exatamente para que as decisões não se concentrem no Fux. Porque tudo isso que está acontecendo agora estaria nas mãos do Fux. Ele ia negar os pedidos todos do Lula. Só que o Lewandowski foi um desses que não saiu de férias. Então os casos em que ele é o relator, e aí tem esses casos em que a Lava Jato acusa o Lula de receber propina da Odebrecht, tem um que é um terreno, e que o Lula nunca teve a chave do terreno, o Lula nunca construiu nada no terreno, nunca usufruiu nada, e tem essa de uma propina que eles dizem que é 4 milhões que o Lula recebeu, que também não conseguem provar e não deixam o Lula ter acesso às provas, porque as provas inocentam o Lula. Aí, nesses 2 processos, o Lewandowski ficou. Senão isso tudo estaria sendo julgado pelo Fux. Aí, comenta aí, você tem alguma dúvida de que o Luiz Fux, que inclusive foi indicado pelos governos do PT, não estaria lá, se não fosse o governo do PT indicando para o STF? Você tem alguma dúvida de que o Luiz Fux iria ferrar o Lula? Você acha que o Fux ia dar para o Lula acesso às mensagens da Vaza Jato? As mensagens que dizem, entre outras coisas, in Fux we trust? Olha só como é importante o Lula ter acesso a essas mensagens. Elas viram prova, elas vão ter agora poder de prova na lei, e o Lula pode usar essas mensagens, entre outras coisas, para pedir a suspeição do Luiz Fux caso tenha alguma votação. Porque se alguma coisa for a plenário, onde votam os 11 ministros do STF, temos ali Barroso, Fux, Fachin, Carmen Lúcia, que foram citados na Vaza Jato como aliados dos procuradores. A Carmen Lúcia não foi nenhuma citação muito boa, chamaram ela de frouxa. Ela ajuda a gente, mas ela é frouxa. Olha só, coisa ruim, né? Aí o Lula pode pedir a suspeição desses ministros para que numa votação não votem 11. Em vez de votarem os 11, votam só 8. Não vota o Fux, não vota o Fachin e não vota o Barroso. E se conseguir, talvez não vote a Carmen Lúcia. Olha só, a defesa do Lula ganha muito poder com as mensagens da Vaza Jato, e o Lula pode fazer uma Vaza Jato do Lula. Ele pode divulgar o que ele quiser na hora que ele quiser. Ó, que coisa bonita. Ele pode fazer, inclusive, vazamentos seletivos, que é o que a Lava Jato fazia com ele. A diferença é que a Lava Jato fazia vazamento seletivo contra o Lula, contra o pessoal do PT, sempre em época de eleição, e era vazamento assim, fulano disse, sempre uma delação sem provas. E aí depois foi provado que as delações foram todas orientadas. O Lula poderia fazer vazamento para jornalistas amigos de coisa que tem prova, que são as mensagens dos procuradores. Olha só a diferença da coisa. E vários crimes de Moro e Dallagnol. Então a coisa tá ficando feia. O Lewandowski tá indo para cima, mas olha, se o Lula pudesse voltar no tempo e indicar, imagina, em vez de Fachin, Fux, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Barroso, falando só os indicados pelos governos do PT. Imagina Joaquim Barbosa, lembra dele? Imagina se o Lula tivesse indicado todos no nível do Lewandowski. Hoje, o presidente do Brasil seria Luiz Inácio Lula da Silva. E a Dilma não teria sofrido golpe. E não teríamos 87 milhões de desocupados. E não teriam roubado nossa aposentadoria. Nem teriam roubado os nossos direitos trabalhistas, que foi o golpe que deram no povo brasileiro, que estão tentando continuar dando o golpe, que é a reforma administrativa, que vai acabar com os servidores públicos, e a reforma tributária, que vai engessar de uma maneira que os ricos paguem pouquinho imposto, os bancos paguem quase nada, e nós, o grande povo, o povo que trabalha, o povo que move a engrenagem do Brasil, nós vamos pagar muito mais impostos. Estão tentando continuar o golpe. Mas ok, pelo menos está lá o Lewandowski e o jogo está virando, e vamos agora fortalecer a esquerda para ter Lula 2022, que o Lula aprendeu. Ele aprendeu, eu tenho certeza que o Lula chegando em 2023, ele não vai mais indicar gente como Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Barroso, Rosa Weber. Alguns foram indicados pela Dilma, mas enfim, não vai mais ter isso. Vai ter só gente que faz a Constituição valer, não gente que rasga a Constituição. Gente como o senhor Lewandowski. Parabéns, Lewandowski, pela coragem, porque mesmo em tempos em que o Supremo Tribunal Federal estava completamente sofrendo a pressão da Globo e tudo mais, até o Gilmar Mendes sofreu essa pressão, hoje ele já disse que se arrepende, o Lewandowski estava firme e forte. Olha só que coisa boa. E quem quiser ajudar, se inscreve no canal e vamos para cima da extrema-direita, vamos voltar ao Brasil, voltar a sorrir, vamos voltar a fazer as estrelinhas vermelhas como essas aqui da minha árvore voltarem a brilhar no Brasil. É isso. Falou.